Então, vamos começar. Hoje é dia 29 de agosto. Vamos continuar a nossa leitura da Teosofia. Mas antes a gente vai fazer uma retrospectiva do que a gente fez, do que a gente leu da última vez. Quem quiser me ajudar, por favor, fique à vontade. Ele começou, nós paramos naquela parte aonde ele está falando dos mundos dos espíritos, né? Que nós entramos nesse mundo espiritual agora. Ele está falando dessa vida pós-morte e ele diz que essas regiões não estão em degraus, mas elas se interpenetram, né? Então ele fala das 7 regiões desse mundo espiritual, onde a primeira região é a região mais baixa e onde a gente tem os arquétipos do mundo físico. Tudo sem vida aí está relacionado ao reino mineral, vegetal, ao animal e ao próprio homem, mas nada com vida está relacionado a esse mundo físico realmente, né? E aí a gente vê os arquétipos criadores. Daí ele fala da segunda região, que são os arquétipos da vida, onde existe um elemento fluido, a semelhança do sangue e das águas. Aí existe uma vida fluida, formada pela substância espiritual. E aí a gente tem os arquétipos primordiais formadores, que se manifesta como ser vivo. Depois, na terceira região, ele fala dos arquétipos de tudo que é anímico. É um elemento mais sutil e está relacionado a essa região aérea do mundo espiritual, onde onde as nossas paixões, emoções e instintos têm o seu equivalente espiritual aqui. Então, ele fala que todas as nossas vivências como tempestades se tem uma conexão lá no mundo espiritual, né? Aqui na Terra, né, as nossas vivências espirituais, como tempestades, nesse sentido, né, tem uma correspondência lá no mundo espiritual. E a quarta região, ela é uma região onde as entidades regem os 3 arquétipos inferiores. Eles intermediam este encontro, vamos dizer assim, né? Eles ordenam e agrupam os arquétipos inferiores. E depois ele vai na quinta, sexta e sétima regiões, que são distintas das anteriores, onde as entidades impulsionam a atividade desses arquétipos inferiores. Aí existem as nossas intenções, e ele fala que essas intenções são como pontos embrionários que assumem as diferentes formas de seres pensamentos, onde estão as ideias do espírito humano, né? Então, essas ideias do espírito humano aqui no mundo físico são simplesmente a sombra desses seres pensamentos embrionários do mundo espiritual. E esses sons e essas harmonias se transformam, segundo Steiner, em linguagem espiritual. Quando a gente percebe esse verbo espiritual expressa por música e por palavras. E a gente reconhece os nossos nomes eternos. E aí ele fala que existe nesta fase essa peregrinação do espírito humano no mundo dos espíritos, e isso acontece por 2 encarnações. E aí ele vai falar do mundo. Espera só um pouquinho. Agora ele vai falar desse espírito no mundo dos espíritos após a morte.
né? Então, ele diz que o nosso corpo físico é o que a gente tem aqui na Terra para atuar de acordo com aquilo que foi organizado lá em cima nesse mundo dos espíritos, né? Ele diz que a vida de pensamento pertence ao mundo espiritual e é simplesmente uma sombra, um reflexo da entidade espiritual aqui na Terra, né? As nossas metas e intenções são elaboradas aí no mundo do espírito, e ele diz que o espírito sempre precisa viver entre duas encarnações no mundo terreno. E esse eu superior se desenvolve essa capacidade no mundo dos espíritos para poder atuar aqui na Terra. Então, o mundo terrestre é esse cenário, ele usa essa frase, para atuar e aprender. O que se aprende no mundo dos espíritos é transformado em capacidade de ação do espírito aqui na Terra. E daí ele vai falar da primeira região do mundo dos espíritos, que é o arquétipo das coisas terrenas. Na Terra, a gente tem como o conhecimento desse arquétipo simplesmente como uma sombra. Então, nessa primeira região do mundo dos espíritos, ele diz que é a oficina dos pensamentos. As coisas, onde as coisas são plasmadas e formadas. E daí, a gente parou nessa primeira região dos mundos dos espíritos, né? Onde ele diz que esse mundo do espírito, onde tudo é atividade repleta de vida. A gente está entre os seres pensamentos e a gente está livre da corporealidade física, né? E a gente se sente aí como uma entidade espiritual. Essa é a região aonde eu vejo quem eu fui. Eu tenho essa clareza de ver quem eu fui. Mas eu estou no meio desses seres pensamentos, que são os criadores e plasmadores de tudo aqui na Terra, do mundo terreno, das coisas físicas, né? Bom, continuamos fazendo a nossa grande imaginação a respeito de tudo isso. Se vocês quiserem completar com mais alguma coisa, e aí, senão a gente pode continuar a nossa leitura. Nós estamos na página 100 e vamos começar o parágrafo. Tudo bem? Podemos continuar? Fala, Rossane. Desculpa, eu não participei, mas então, na verdade, o que acontece é que se a pessoa está imobilizada aqui, talvez ela não esteja conectada com o espírito dela, que estaria mandando informações, motivações. Imobilizada? Assim, Imobilizada? imobilizada no sentido, não faz nenhuma coisa nem outra, entendeu? Está com a vida assim, parada, sem motivação. Imobilizada por estar sem motivação. Tá. Então, na verdade, daquilo que eu entendo é que você vem com as intenções que foram organizadas e programadas entre esses seres e a sua própria individualidade. Aqui na Terra é o lugar de ação, né? Mas você tem o livre-arbítrio aqui na Terra, né? Então, não é que você é eu vou usar um termo até grosseiro, que é uma marionete daquilo que o mundo espiritual organizou. Não, você fez junto com eles, e aqui na Terra você tem escolhas, tem o seu livre-arbítrio. Daí depende de você como é que você vai orientar a sua vida. Daí por isso que a gente tem todo esse caminho de autodesenvolvimento, senão isso não seria necessário. E por isso que a gente estudou tanto a importância do sono para entrar em conexão com o seu eu superior, né? Com a sua
personalidade espiritual ou com seu anjo da guarda, como quer que a gente chame, né? Porque é um caminho onde a gente tem que se desenvolver. Temos escolhas aqui. Ótimo, obrigada. Bom, eu vou continuar. Este, porém, é um dos pensamentos básicos da antiga sabedoria indiana do Vedanta. Já durante a vida terrena, o sábio se apropria daquilo que o outro só experimentará após a morte, ou seja, compreende que ele próprio é afim com todas as coisas e compenetra-se do pensamento, isso é você. Na vida terrena, esse é um ideal ao qual a vida dos pensamentos pode dedicar-se no mundo dos espíritos. Espera um pouquinho, eu li errado. Na vida terrena, esse é um ideal ao qual a vida dos pensamentos pode dedicar-se. No mundo dos espíritos, é um fato imediato que se vai tornando cada vez mais evidente pela experiência espiritual. E nessa região, o próprio homem vai se tornando cada vez mais cônscio de que ele, por sua própria essência, pertence ao mundo espiritual. Percebe ser um espírito entre espíritos, um membro dos espíritos primordiais, e sentirá em si mesmo os dizeres do espírito primordial. Eu sou o espírito primordial. A sabedoria do Vedanta diz: eu sou Brahma, isto é, sou membro integrante do ser primordial, do qual procedem todos os seres. Vê-se, pois, que o que na vida terrena é captado como pensamento fugaz, sendo almejado por toda a sabedoria no mundo dos espíritos, é vivenciado diretamente. Aliás, durante a vida terrena, só é pensado porque é um fato na existência espiritual. Assim, durante sua própria existência espiritual, o homem vê de um mirante mais elevado, como que de fora, os fatos e condições em meio aos quais se encontra durante a vida terrena. E na região mais baixa do mundo dos espíritos, ele vive dessa forma diante das conjunturas terrenas, diretamente ligadas à realidade física e corpórea. Na Terra, o homem nasce no seio de uma família, de um povo. Ele vive em certo país. Sua existência terrena é determinada por todas essas condições. Devido às situações trazidas pelo mundo físico, ele encontra este ou aquele amigo, pratica este ou aquele ofício. Tudo isso determina as condições de sua vida terrena. Tudo isso vem ao seu encontro como entidade pensamental vivente durante sua vida na primeira região do mundo dos espíritos. De certo modo, ele percorre tudo isso uma vez mais, porém de um lado espiritualmente ativo. O amor familiar que praticou e a amizade que ofereceu reavivam-se dentro dele, e suas capacidades são intensificadas nessa direção. Aquilo que no espírito humano age como força de amor pela família e pelos amigos é fortalecido. Nesse sentido, mais tarde, ele ingressa de novo na existência terrena como um ser mais perfeito. São, em certa medida, as condições diárias da vida terrena que amadurecem como frutos nessa região mais inferior do mundo dos espíritos. E aquilo que no homem é inteiramente absorvido, juntamente com seus interesses, por esses fatores da vida cotidiana, sentir-se-á familiarizado com esta região durante a maior parte da vida espiritual entre duas encarnações.
As pessoas com as quais se conviveu no mundo físico são reencontradas no mundo espiritual. Da mesma forma como a alma despoja tudo que lhe era próprio por intermédio do corpo físico. Assim também o laço que na vida terrena ligava uma alma a outra é desatado das condições que só no mundo físico têm importância e efetividade. Contudo, para além da morte, pelo mundo espiritual adentro, tem continuação tudo o que na vida física uma alma significava para outra. É natural que palavras cunhadas para condições físicas só possam transmitir de modo impreciso o que sucede no mundo espiritual. Fala, Ana Rita, desculpe, só vi agora. Imagina, bom dia, tudo bem? Bom dia. Eliana, e essas pessoas que não se sentem, assim, então, a gente vem, cria esses laços familiares aqui na Terra para um aprendizado, um processo de aprendizado, para nossas ações, nessa busca de evolução. E como essas pessoas, e tem relatos de pessoas que falam assim, não me encaixo na família, não me encaixo no país, assim, não me encaixo em nada. Parece que nasceu no país errado, na família errada, e a gente escuta pessoas com relatos assim. O que que é isso? Fez um acordo lá e não deu certo aqui? Não, não, acho que não, eu não acho que seja assim. Esse foi o acordo, esse é o desafio da vida dela aqui na Terra. E o que que ela vai fazer com esse sentimento, né? O quanto ela vai poder transformar isso, o quanto ela vai poder se encaixar nesse lugar ou não, né? É o desafio de evolução que ela traz como tarefa dela aqui na Terra, assim que eu entendo. Então, foi uma escolha feita, nascer neste país, naquela família, e o desafio dela é justamente isso. Provavelmente, né? O que eu Tá. entendo é, ela traz isso como desafio. Como é que eu vou me encaixar na vida, apesar dessa família, apesar desse país, né? Qual vai ser o meu caminho aí? Tá. Obrigada, Eliana. Hum. Então, aqui, né, estava no finzinho desse último parágrafo, né? Contudo, para além da morte, pelo mundo espiritual adentro, tem continuação tudo que na vida física uma alma significava para outra. É natural que palavras cunhadas para condições físicas só possam transmitir de modo impreciso o que sucede no mundo espiritual. Feita essa ressalva, pode-se considerar absolutamente certa a afirmação de que almas ligadas entre si na vida física se reencontram no mundo espiritual, para aí prosseguir sua convivência de maneira adequada. Já que a gente não consegue aqui, lá a gente vai ter que conseguir. Que lindo, me trouxe uma alegria agora, isso, que até me É, emociona. Lindo. Obrigada. a região seguinte é aquela em que a convivência da vida terrena flui como entidade pensamental, semelhantemente ao elemento líquido do mundo dos espíritos. Enquanto se observa o mundo dentro da encarnação física, a vida parece ligada a determinados seres vivos. No mundo dos espíritos, ela é separada deles e, como um sangue vital, circula por todo esse mundo. Existe ali a unidade vivente que existe em tudo. Durante a vida terrena, só transparece ao homem como que um reflexo dela, e este se exprime em toda forma de veneração que o homem presta ao todo, à unidade e à harmonia do mundo. A vida religiosa dos homens se origina desse reflexo.
o homem se apercebe do quanto o sentido total da existência não reside no transitório, no particular. Ele considera esse elemento transitório como uma metáfora e imagem de um elemento eterno, de uma unidade harmônica. Ergue o olhar com veneração e adoração para essa unidade e dedica-lhe cerimônias religiosas. No mundo dos espíritos, se manifesta não o reflexo, mas a forma real como entidade viva do pensamento. Aqui, o homem pode realmente juntar-se à unidade que adorou na Terra. Os frutos da vida religiosa e de tudo que lhe diz respeito manifestam-se nessa região. O homem aprende agora a reconhecer por experiência espiritual que o seu destino individual não pode separar-se da comunidade à qual ele pertence. A capacidade de reconhecer a si mesmo como membro de um todo desenvolve-se aqui. Os sentimentos religiosos, tudo que na vida ansiou por uma moral pura e nobre, absorverá nova força dessa região durante boa parte do estágio espiritual. E o homem se reencarnará nessa direção com uma elevação de suas capacidades. Enquanto na primeira região o homem convive com as almas, as quais, na vida física precedente, se achava preso pelos laços mais íntimos do mundo físico, na segunda região ele entra no campo de todas aquelas com as quais se sentia unido num sentido mais amplo, em virtude de uma veneração em comum, de uma crença comum. Então, nós nos encontramos aí, né? Com esse objetivo, né? Dessa comunidade que se forma. É preciso acentuar que as vivências espirituais das regiões precedentes continuam presentes durante as seguintes. Assim sendo, o homem não é arrancado aos vínculos de família, amizade, etc., quando penetra na vida da segunda região e seguintes. Tampouco as regiões do mundo dos espíritos se acham separadas como compartimentos, estanques. Elas se interpenetram. E o homem se sente numa nova região, não por tê-la adentrado de alguma forma, mas por ter adquirido as faculdades interiores para perceber no interior dela o que antes não percebia. Então, a gente vai ampliando, né? A gente não vai deixando nada de lado, a gente só vai ampliando a consciência. Terceira região do mundo dos espíritos. Contém os arquétipos do mundo anímico. Tudo que vive neste último existe ali como entidade pensamental viva. Encontram-se aí os arquétipos das cobiças, dos desejos, dos sentimentos e etc. Porém, aqui no mundo espiritual, nenhum anseio egoísta se apega à alma. Do mesmo modo como ocorre na segunda região com tudo que é vida, nessa terceira, tudo que é anseio, desejo, prazer e desprazer formam uma unidade. Os anseios e desejos do outro não se acham aqui diferenciados dos meus. As emoções e sentimentos de todos os seres constituem um mundo comum que encerra e abrange tudo mais, tal qual a atmosfera física envolve a Terra. Esta região é, por assim dizer, a atmosfera do mundo dos espíritos. Aqui frutificará tudo que o homem realizou na vida terrena a serviço da comunhão entre os homens e em dedicação abnegada a seus semelhantes. Pois, mediante esse serviço, mediante essa dedicação,
Ele viveu num reflexo da terceira região do mundo dos espíritos. Os grandes benfeitores da humanidade, as índoles abnegadas, aqueles que realizam os grandes serviços em suas comunidades, alcançaram nessa região sua capacidade para tal, depois que em vidas precedentes obtiveram o mérito de ligar-se a ela com particular afinidade. É evidente que as três regiões do mundo do espírito, descritas até agora, se acham em certa relação com os mundos situados abaixo delas, o físico e o anímico, pois encerram os arquétipos, os seres espirituais viventes que nesses mundos assumem existência física ou anímica. Somente a quarta região constitui o puro mundo dos espíritos, mas tampouco o é na plena acepção do termo, distinguindo-se das três regiões inferiores, porque nestas últimas se acham os arquétipos das correlações físicas e anímicas, que o homem encontra previamente nos mundos físico e anímico antes dele próprio interferir nos mesmos. As circunstâncias da vida cotidiana ligam-se às coisas e seres que o homem encontra no mundo. As coisas transitórias desse mundo dirigem o olhar do homem ao seu eterno fundamento primordial. E também as criaturas ao redor do homem, às quais ele dedica seus pensamentos altruístas, não existem por obra dele. Contudo, é por sua obra que existem no mundo as criações das artes e das ciências, da técnica, do governo e etc. Em suma, tudo o que ele incorpora ao mundo como produção original de seu espírito. Sem sua atuação, não haveria reproduções físicas no mundo. Pois bem, os arquétipos dessas criações puramente humanas encontram-se na quarta região do mundo dos espíritos. O que o homem, durante sua vida terrena, desenvolve em matéria de conquistas científicas, ideias e formas artísticas e descobertas da técnica, produz seus frutos nessa região. É desta região que os artistas, sábios e grandes inventores absorvem seus impulsos durante sua permanência no mundo dos espíritos. E é nela que intensificam sua genialidade, a fim de, numa próxima encarnação, poder contribuir ainda mais intensamente para o progresso da cultura humana. Não se deve imaginar que essa quarta região do mundo dos espíritos só tem importância para pessoas especialmente distintas. Ela a tem para todos os seres humanos. Tudo que, na vida física, interessa ao homem para além da esfera da vida, dos desejos e do querer cotidianos, tem seu manancial nesta região. Se entre a morte e um novo nascimento o homem não passasse por essa região, em outra vida não teria quaisquer interesses que transcendessem o âmbito restrito de sua vida pessoal em direção ao humano em geral. Foi dito acima que tampouco essa região pode ser denominada em sentido pleno puro mundo dos espíritos. Isto se deve ao fato de um estado em que os homens deixaram a evolução geral da cultura na Terra desempenhar um papel em sua existência espiritual. No mundo dos espíritos, eles só podem usufruir dos frutos daquilo que lhes foi dado realizar segundo as suas predisposições e o grau de evolução do povo, do estado em que tenham nascido. Nas regiões ainda mais elevadas do mundo dos espíritos, o espírito humano fica livre de todos os vínculos terrenos.
Ele ascende ao puro país dos espíritos, no qual vivencia os fins e os ideais que o espírito se propôs para a vida terrena. Tudo que já está realizado no mundo conduz à existência somente numa imagem mais ou menos débil, os fins e ideais mais elevados. Todo cristal, toda árvore, todo animal e também tudo que é realizado na esfera do agir humano proporciona apenas cópias das intenções do espírito. E o homem, durante suas encarnações, pode apenas ligar-se a essas cópias imperfeitas das intenções e fins perfeitos. Assim, ele próprio, durante uma de suas encarnações, pode ser apenas uma cópia daquilo que se tensionou a seu respeito no reino do espírito. O que ele verdadeiramente é como espírito no reino dos espíritos se revela, portanto, quando ele, num certo estado intermediário entre duas encarnações, eleva-se à quinta região do mundo dos espíritos. O que ele é aqui é realmente ele mesmo. Trata-se do que, nas mais diversas encarnações, recebe uma existência exterior. Nesta região, o verdadeiro eu do homem pode expandir-se livremente em todas as direções. E esse eu é, portanto, o que em cada encarnação ressurge, sempre como sendo o mesmo. Esse eu traz consigo as capacidades que se desenvolveram nas regiões inferiores do mundo dos espíritos, transmitindo assim os frutos da vida anterior para a seguinte. Ele é o portador dos resultados das encarnações anteriores. Portanto, é no reino das intenções e fins que o eu se encontra enquanto vive na quinta região do mundo dos espíritos. Tal qual o arquiteto aprende com as imperfeições encontradas em seu trabalho e só acolhe em suas novas plantas o que dessas imperfeições conseguiu transformar em perfeições, assim também o eu despoja na quinta região tudo o que pertence às imperfeições dos mundos inferiores, fecundando as intenções do mundo dos espíritos, com as quais agora convive com os resultados de suas vidas anteriores. É claro que a força possível de ser aurida dessa região dependerá do quanto eu, durante sua encarnação, houver obtido de tais resultados apropriados para serem recebidos no mundo das intenções. Ana Rita? Ana Rita, você quer? Eliana, então é sempre isso mesmo, é seu livre-arbítrio aqui na Terra, porque você, como se recebesse todas as orientações nessas faixas, nessas regiões, né, como se fosse todo um preparo, e o que você faz aqui, porque eu fico pensando, quando ele fala no fato dessa espiritualidade, que a pessoa encontra essa religiosidade, muitas vezes aqui na Terra a gente não se afina com nenhuma religião. Ou pensar, por exemplo, no próximo, em outras regiões, numa outra região que a gente passa. Muitas vezes aqui a gente não vivencia isso. Então é sempre, sempre a nossa escolha aqui na Terra, apesar de passar por todas essas etapas pós-morte, quando a gente retorna, a gente pode simplesmente esquecer, abrir mão do nosso acordo. Seria isso? A gente esquece, né? A Sim. gente esquece quando chega aqui na Terra, né? Mas, por isso que cada um trilha o seu próprio caminho de desenvolvimento. Então, quando a gente vai passando, o que a gente sabe é que quando você vai passando por todas essas esferas planetárias, tem um momento aonde você, se você não se ligou a nenhuma religião, por exemplo, Uhum. você vai sentir um estranhamento neste lugar, porque este é o lugar aonde você forma essas comunidades ligadas a essa espiritualidade.
Mais na frente, você tem que se despojar de toda essa religião, né? Então, primeiro você tem que estar ligada a algo mais espiritual. Senão você vai ficar bastante materialista. E neste lugar você vai ter um estranhamento. Depois você se despoja dessa sua religiosidade para que você possa formar uma nova comunidade. E vai chegar um momento onde você escolhe qual vai ser a sua comunidade, que foi o que a gente leu hoje, né? Uhum. Sim, Você sim. escolheu quais são essas ideias mais filosóficas ou essa religiosidade. Então, depende sempre do caminho que você vai escolhendo aqui na Terra. Ou se você vai ser fanática a uma religião, por exemplo, e você vai excluir todas as outras. Isso Uhum. também tem uma consequência lá em cima, né? Porque você acaba ficando mais enrijecido, vamos dizer. Então, você Sim. consegue enxergar o todo, né? Não, a espiritualidade não depende da religião. É, Alguém está perguntando aí. Não depende da religião. a Cecília que A perguntou, mas eu espiritualidade pensei, no sentido desse caminho de busca que a gente faz aqui na Terra, né? Não é porque eu sou católica, ou porque eu sou crente, ou porque eu sou espírita, que eu vou estar ligada, não. Eu posso escolher isso como uma filosofia de vida, mas eu não posso esquecer do todo. É nesse sentido. Cris, quer falar alguma coisa para melhorar? Para melhorar o entendimento? Não, sobre o que você respondeu para Ana Rita, tá bom, beleza. E a Cecília fez a pergunta da espiritualidade, se depende da religião. Não, a espiritualidade é o todo. A religião, como eu entendo, é um recorte que a gente faz, que os homens fazem para se sentirem mais confortável. Então, vem as normas, vem os dogmas, vem as regras, mas a espiritualidade é ampla. E aí você fala do fanatismo, se ele é a falta da espiritualidade, eu acho que não é a falta, é que ele se enrijece numa parte lá, ele escolhe uma religião, qualquer que seja, e entende que só ela é que vale. Ou uma filosofia de vida, não precisa ser uma religião. Então, é só aquilo que serve, tudo o mais está excluído. É assim que eu entendo, não sei se é isso, se faz sentido. Eu também entendo assim, do jeito que você falou. Ficou respondido para Cecília e para Ana Rita? sim, entendi, entendi. Aí começa a ter sentido. Ficou mais claro. Muito obrigada, Eliana. E agora eu me perdi de onde a gente estava lendo. A quinta região, né? Portanto, né? É o que o meu livro é mais antigo. Eu começaria aqui. É Isso. claro que o E você vigor, em está sua... sem som. Ah, É claro. É, é Tá. que o meu livro é diferente, é antigo. não, mas está certo, Ana Rita, é aí mesmo, é claro que a força Tá possível. bom. É claro que a força possível de ser aurida dessa região dependerá do quanto eu, durante sua encarnação, houver obtido de tais resultados apropriados para serem recebidos no mundo das intenções. O eu que, durante sua existência terrestre, haja buscado realizar as intenções do espírito, mediante uma vibrante vida de pensamentos, com um amor sábio e operoso, adquirirá um grande mérito nessa região. Quem se haja deixado absorver completamente pelas circunstâncias cotidianas, tendo vivido apenas no que é transitório, não lançou semente alguma que se possa exercer um papel nas intenções da eterna ordem universal. Somente a mínima parcela que haja atuado para além dos interesses cotidianos pode vingar como fruto nessas regiões superiores do mundo dos espíritos. Contudo,
Não cabe pensar que aqui se esteja considerando algo em especial que traga glória terrena ou similar. Não trata-se justamente do que no âmbito vital mais restrito traz à consciência o fato de todo elemento individual ter sua importância para o eterno vir a ser da existência. É preciso familiarizar-se com a ideia de que o homem, nesta região, deve julgar de modo diverso de como é capaz de fazer na vida física. Tendo ele, por exemplo, conquistado pouca coisa afim com esta quinta região, nasce-lhe um estímulo para imprimir na vida física subsequente um impulso, por cuja ação essa vida transcorrerá de modo a revelar em seu destino, o karma, o correspondente efeito dessa falha. O que na vida terrena seguinte aparece então como sina dolorosa, do ponto de vista dessa vida, e talvez seja profundamente lamentado como tal, o homem o sente nessa região do mundo dos espíritos como extremamente necessário. Paramos aqui, né? Melhor. Vou encerrar a gravação. Sim.